Está na hora da colheita. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus, capítulo 9, versículos 36 a 38. Jesus declara: os campos estão maduros e a colheita é abundante. Está na hora de começar a colheita. Naquele momento, a grande e última colheita espiritual começou. Começou como colheita dentre os judeus e gentios da geração de Jesus. E essa mesma colheita vai durar até a volta de Cristo. Quando leio essa passagem, me pergunto: o que Jesus viu naquele tempo que o levou a dizer: a colheita está pronta? Está na hora de colher? Será que ele viu um despertamento espiritual em Israel? Estaria havendo um avivamento nas sinagogas? Os sacerdotes estavam se voltando a Deus? Os escribas e fariseus estariam se vendo convencidos de culpa diante de Deus? Que prova havia de que a colheita estava madura? Os evangelhos não revelam muitas evidências de algum mover espiritual em direção a Deus, se é que revelam algo. Mostram o oposto. Jesus era zombado nas sinagogas, os líderes espirituais do país o rejeitavam, questionando sua integridade e divindade. Uma multidão religiosa tentou lançá-lo sobre um penhasco, e o próprio Cristo repreendeu as cidades de Israel por não se arrependerem diante de sua mensagem. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Tiro, Sidom! Ai de ti, Cafarnaum! Já as multidões, quando as viu, estavam aflitas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Era uma sociedade cheia de medo, opressão, depressão. As pessoas corriam de um lado para o outro como um rebanho disperso, procurando ajuda em qualquer lugar onde pudessem ir. Ainda assim, foi nesse tempo de grande aflição que Cristo declarou: os campos estão maduros e a colheita é farta. Você acha que as palavras de Jesus quanto a uma ceifa madura se aplicam hoje? Onde vemos evidências de os campos estarem brancos e prontos para serem colhidos? As nações estão se arrependendo? Está havendo um grande mover em nossa sociedade? E a igreja organizada está despertando? Os líderes religiosos estão famintos por avivamento, buscando novamente Cristo? Há um grito por santidade nessa geração? Com poucas exceções, não vejo nada disso acontecendo. Contudo, não foi nenhuma dessas coisas que tocou Jesus em seu tempo. Antes, ele foi tocado pela triste situação que via por todo lado. Para todo lado que olhava, as pessoas estavam batidas pela agonia. Em verdade, ao olhar sobre Jerusalém, ele chora. Suas lágrimas foram pela dureza e pela cegueira espiritual que viu lá. Lá estava um povo a caminho do juízo, sem paz, só com temor e depressão. E ele profetizou em cima desta cena: a sua casa será assolada. Jesus, na verdade, nos dá um quadro de como seriam os últimos dias. Ora, esse período começa na sua ascensão e acaba somente quando ele volta. Estamos muito perto disso agora, e Jesus o descreve aos discípulos quando lhe perguntam quais sinais deveriam buscar. Eles queriam saber a situação das coisas ao se aproximarem àqueles que seriam definitivamente os últimos dias. Cristo respondeu falando de fomes, terremotos, tribulações, nações divididas. Falsos profetas e falsos cristos enganariam a muitos e levariam multidões a se apostatarem. Os crentes seriam odiados apenas por mencionarem o nome de Cristo, e o amor de muitos esfriaria, com alguns se desviando devido ao ousado crescimento do pecado e da corrupção. Haverá angústia entre as nações em perplexidade
por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobreviverão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Lucas capítulo 21, versículo 25 ao 26. Resumindo, Jesus está descrevendo aqui o período mais cheio de ansiedade, depressão e pressões de todos os tempos. Então, estarão suas profecias acontecendo agora mesmo, diante de nossos olhos? Pense nisso. Esta geração está cheia de ansiedade e preocupações. Multidões se atemorizam observando desastres incríveis ocorrendo. Furacões, terremotos, tsunamis, desmoronamentos, vírus, pandemias, rumores de guerras. Nações inteiras tremem de medo diante da ameaça do terrorismo. E a síncope cardíaca é o assassino número 1 no mundo atualmente. Falsas religiões, falsos profetas, falsos cristos estão desviando a muitos. Milhões de pessoas estão se voltando para o islamismo e nação após nação sendo infiltrada pelos muçulmanos. Alguém teria de estar em total negativismo se não visse que tudo que pode ser abalado nesse momento está sendo abalado. Em meio a essa reviravolta e agitação, ouço as palavras de Jesus: os campos estão brancos, a colheita é abundante. Estou convencida de que Ele está dizendo à igreja: as pessoas estão prontas para ouvir. Essa é a hora de crer para a colheita. Chegou o momento de você começar a colher. Cristo é o Senhor da colheita, e se Ele declara que a ceifa está preparada, temos de acreditar. Não importa o quão corrupta esta geração se torne, não importa o quão poderoso Satanás pareça ter se tornado. O nosso Senhor está nos dizendo: pare de se concentrar nas dificuldades ao redor. Pelo contrário, levante os olhos. Chegou a hora de você ver que a colheita é chegada. Jesus diz: do mundo vos escolhi. João, capítulo 15, versículo 19. Esse versículo atinge exatamente o coração do motivo pelo qual nós somos odiados. Quando fomos salvos, saímos do mundo e aceitamos nossa missão de insistir em que outros saiam do mundo. Não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. João capítulo 15, versículo 19. Cristo está dizendo basicamente: o mundo os odeia porque tirei vocês da situação em que estavam. E isso significa que tirei vocês da comunhão com Ele. Porém, eu não os tirei apenas dele. Em seguida, os enviei para que convocassem todos para saírem dele. O espírito protestante do anticristo opera para impedir esta separação dos cristãos em relação ao mundo. Faz com que pareça ser possível os crentes permanecerem no mundo e mesmo assim verem-se a si mesmos como cristãos. Pode-se perguntar: o que Jesus quer dizer exatamente quando diz o mundo? Ele não está só falando da luxúria ímpia, do desespero por prazeres, da pornografia ou do adultério. Não, o mundo ao qual Cristo se refere não é uma lista de práticas más. Isso é só uma parte. Muitos muçulmanos saíram de todas estas coisas por pura força de vontade e medo de destruição. O mundo do qual Jesus fala é a falta de disposição para se render ao seu senhorio. Em resumo, mundanismo é toda tentativa de se mesclar Cristo com vontade própria. Veja, quando nos submetemos ao senhorio de Cristo, nos apegamos a Jesus e somos levados pelo Espírito Santo passo a passo a um caminhar de pureza e retidão. Começamos a valorizar a repreensão piedosa. Onde estão os João Batistas de hoje? Eu pergunto, onde estão os pregadores que não aceitarão abrandar a mensagem em favor do Altíssimo? Onde estão os pregadores tão profundamente entregues a Cristo
que por isso pregam aos reis a mesma mensagem que pregam aos pobres e desprezados? Tremo em pensar que é possível que eu ou qualquer outro pregador do Evangelho bloqueie os céus e leve os convertidos a se tornarem filhos do inferno 2 vezes mais. Mas isso está acontecendo hoje. Tudo devido à necessidade que alguns ministros têm de serem amados e louvados pelos outros. Eles comprometem a verdade a fim de serem aceitos pelo mundo. Jesus se referiu a isso. Ele reuniu os discípulos e, na presença de todas as pessoas, fez uma repreensão mordaz aos escribas religiosos. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações das praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Lucas, capítulo 20, versículo 46. Resumidamente, ele estava dizendo ao povo: cuidado com os pregadores que adoram os louvores e elogios dos homens. Atenção com os que andam com suas Bíblias e amam a afeição e o aplauso das pessoas. Guardem-se dos líderes religiosos que querem a aprovação da sociedade. Uma igreja que seja aceita e aprovada pelo mundo é um oxímoro, uma contradição, é uma impossibilidade. De acordo com Jesus, toda igreja que é amada pelo mundo é do mundo, e não de Cristo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. João capítulo 15, versículo 19. A minha vida foi muito influenciada pelos escritos de George Bowen, um missionário presbiteriano que trabalhou na Índia de 1838 a 1879. Bowen abriu mão de todo o sustento missionário para viver em cortiços e favelas como os moradores locais. Teve uma experiência muito frugal, quase em pobreza. Contudo, devido a essa escolha, deixou um testemunho do real poder de se viver em Cristo. Esse piedoso homem advertiu quanto à chegada de um espírito de anticristo. Ele identificou esse espírito de anticristo como sendo o espírito da sociedade moderna. Segundo Bowen, esse espírito de anticristo iria se infiltrar na igreja protestante com a mentalidade, os métodos e a ética moral da sociedade maior. O espírito do anticristo iria continuar com sua influência até que a sociedade e a igreja não pudessem mais ser diferenciadas. Com o passar do tempo, o mundo iria perder o ódio pela Igreja de Cristo e pelos crentes. Iria parar a perseguição e a Igreja seria amada e aceita pelo mundo. Uma vez isso ocorrido, diz Bowen, esse espírito de anticristo teria assumido o trono. Vários meses atrás, quando as portas do Iraque estavam prestes a serem abertas às organizações cristãs de ajuda, o jornal New York Times trouxe um artigo derrogatório. Isso se pode esperar da imprensa liberal e secular. Eles poderiam aplaudir a distribuição de alimentos no Iraque, mas certamente não a pregação de Cristo. Mas o artigo citava um intelectual evangélico que criticava todo o empreendimento. Ele censurava inteiramente o projeto, dizendo que a igreja devia cuidar da própria vida. Esse homem da Bíblia estava na realidade embaraçado porque a igreja estaria evangelizando. Essa é a mentalidade mundana.